Dando continuidade ao nosso estudo sobre impulso e quantidade de movimento, vamos resolver uma questão que caiu no vestibular da UFBA de 2008, uma questão valendo 15 pontos. A questão diz o seguinte: na figura, o carrinho de massa M1 igual a 10 kg move-se com velocidade V10 igual a 3 metros por segundo. Em certo momento, lança-se horizontalmente sobre ele um bloco de massa M2 igual a 2 kg com velocidade inicial 5 metros por segundo. A força de atrito entre o bloco e o carrinho faz com que, após algum tempo, ocorra o repouso relativo entre ambos. Desprezando as perdas de energia ocasionadas pelos atritos com ar e entre o carrinho e o solo, determine a velocidade final do conjunto e a perda da energia dissipada pelo atrito entre o carrinho e o bloco. Depois de ler a questão atentamente, vamos explicitar os dados. A massa 1 é igual a 10 kg e move-se com velocidade V10 igual a 3 metros por segundo. A massa 2 é igual a 2 kg e a velocidade V0 é igual a 5 metros por segundo. O problema nos afirma que a força de atrito que existe entre o bloco e o carrinho é que faz com que, depois de um certo tempo, ocorra repouso entre ambos. Quando nós lançarmos o carrinho, a massa M2 sobre o carrinho, vai existir sobre a massa M2 uma força de atrito, fazendo com que ele pare, se opondo ao seu deslocamento. Esta força de atrito é o resultado da interação entre M2 e M1. Então, se M1 aplica em M2 uma força de atrito apontando para a esquerda, vai existir então em M1 uma força de atrito apontando para a direita, de acordo com a terceira lei de Newton. E estas forças têm a mesma direção horizontal, o mesmo valor absoluto, o mesmo módulo, e os sentidos são opostos. Ao resolver uma questão discursiva, você deve não somente fazer conta, mas justificar as equações que você vai utilizar. Analisando o sistema, observamos que a força que vai fazer o bloco M2 parar é a força de atrito. A força que vai fazer M1 reduzir a velocidade também é a força de atrito. No entanto, a força de atrito tem o mesmo valor e atua internamente ao sistema. Considerando M2 e M1 um sistema isolado, não existe força resultante externa a este sistema, fazendo variar a sua quantidade de movimento. Logo, nós podemos aplicar o princípio de conservação da quantidade de movimento. Então, você deve começar a resolver esta questão escrevendo: de acordo com o princípio de conservação da quantidade de movimento, ou aqui eu vou abreviar, princípio de conservação da quantidade de movimento, na prova do vestibular, coloque por extenso. Considerando M1 e M2 um sistema isolado, e como não existe força resultante externa ao sistema, a quantidade de movimento do sistema antes tem que ser igual à quantidade de movimento do sistema depois. Aqui eu estou usando abreviações, mas de preferência escreva isto por escrito. Estou fazendo isto para economizar espaço. A quantidade de movimento do sistema antes, então aqui é antes da interação, aqui é depois da interação. A quantidade de movimento do sistema antes vai ser igual a massa 1 vezes a velocidade 1 antes, somado com a massa 2 vezes a velocidade 2 antes. Isso tem que ser igual
a quantidade de movimento do sistema depois. Depois, tanto M1 quanto M2 estão se deslocando com velocidade v. Portanto, escrevemos massa 1 mais massa 2 se deslocando com velocidade v. Observe aqui que eu escrevi a notação vetorial. V10 como vetor, V20 como vetor e a velocidade v também como um vetor. Agora nós vamos substituir os valores pelos seus correspondentes. E neste caso, é importante você adotar um referencial. Geralmente, nós adotamos que o que está apontando para o lado direito é positivo. No entanto, isto é uma mera convenção, nada impede que você faça o contrário. Nada impede que você diga que quem está apontando para a esquerda é positivo. Apenas para demonstrar isso, eu vou escolher que quem está apontando para a esquerda é positivo. Então, vamos substituir os valores, tendo em mente que os vetores apontando para o lado esquerdo vai receber um sinal positivo. Então, M1 é igual a 10, vezes a velocidade 10, que é igual a 3, e como 3 aponta para a esquerda, eu vou atribuir o sinal positivo, mais M2, que é igual a 2, vezes V20. V20 é igual a 5, mas aponta para a direita, contrário ao nosso referencial, portanto, vamos atribuir o valor menos 5, negativo. Isso vai ter que ser igual a massa 1 mais a massa 2. A massa 1 é igual a 10, a massa 2 é igual a 2, vezes o módulo da velocidade. Dando prosseguimento com esta conta, temos aqui que fica 10 vezes 3, 30. 30 menos 2 vezes 5, que é igual a 10. Então, fica 30 menos 10, que é igual a 20. Isso tem que ser igual a 12, que multiplica v. Assim, nós podemos, então, concluir que a velocidade v tem que ser igual a 20 dividido por 12. Simplificando, nós podemos dividir em cima e embaixo por 4. Isso vai ser igual a 5/3 metros por segundo. Logo, a velocidade do sistema após a interação é 5/3 metros por segundo. Encontramos um valor positivo, o que significa que a velocidade depois da interação tem o mesmo sentido do referencial que nós adotamos como sendo positivo. Caso você tivesse escolhido o sentido positivo apontando para a direita, você encontraria o mesmo valor numérico, no entanto, encontraria um sinal negativo. Com isso, nós chegamos à resolução da primeira parte da questão. Então, conforme nós calculamos na parte anterior, a velocidade final do sistema é igual a 5/3 metros por segundo. A segunda parte da questão quer que a gente calcule qual foi a dissipação de energia do sistema. Nós vamos calcular quem é a energia cinética antes e vamos calcular quem é a energia cinética depois. A energia cinética antes nós temos a massa 2 se deslocando com velocidade de 5 metros por segundo e a massa 1 se deslocando com velocidade de 3 metros por segundo. Logo, a energia cinética antes vai ser a massa 1 vezes a velocidade 1 ao quadrado, dividido por 2, mais a massa 2 vezes a velocidade 2 ao quadrado, dividido por 2. Lembre-se que energia é uma grandeza escalar. Portanto, não levamos em consideração o sentido e fazemos apenas uma soma algébrica. Logo, a energia cinética antes vai ser igual a massa 1 é igual a 10, então 10 vezes a velocidade 1 elevado ao quadrado, dividido por 2, somado com a massa 2, que é igual a 2, vezes a velocidade 2, que é igual a 5, ao quadrado, dividido por 2. Fazendo esta conta aqui, você vai encontrar que a energia cinética antes é igual a 70 joules. Repetindo o procedimento, vamos calcular a energia cinética depois. Depois, a massa 1 e a massa 2 têm a mesma velocidade, se deslocam com velocidade 5/3.
Então, vamos fazer a massa, que vai ser m1 mais m2, vezes a velocidade final elevada ao quadrado, dividido por 2. Logo, a energia cinética depois vai ser igual a m1 mais m2, então 10 mais 2, vezes 5 terços elevado ao quadrado, isso aqui é um 5, dividido por 2. Sendo assim, a energia cinética depois vai ser igual a 50 terços de Joule. Aqui eu fiz a opção de trabalhar na forma de fração. Logo, se nós formos expressar qual é a dissipação de energia, temos que subtrair a energia final menos a energia inicial. Então, a variação de energia cinética que vai existir no sistema, considerando essas duas energias, vai ser a variação de energia cinética vai ser igual a 50 terços menos 70. Fazendo esta conta, você vai encontrar que a energia cinética, a variação de energia cinética, vai ser igual a menos 160 dividido por 3 joules. Encontramos um valor negativo porque a energia cinética final é menor do que a energia cinética inicial, indicando assim que houve uma dissipação de energia. Chegamos então ao final da resolução de nossa questão, respondendo integralmente a letra A e a letra B, ou a primeira parte e a segunda parte. E aí você teria então 15 pontos garantidos no vestibular da UFBA.